Salve amiga, salve amigo ligado e conectado aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um TBT. Toda quinta-feira, você já sabe, é o dia de trazer à memória a história do esporte a motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no exterior. Um fato marcante, uma memória afetiva do público, uma personagem histórica. E essa personagem que vai ser homenageada no TBT dessa quinta-feira é muito especial porque, olha, deu pau em muito marmanjo. Não importa o campeonato que ela correu, não interessa. Mas ela está na história, está na memória e é por isso que a gente vai falar dela aqui no TBT. Então, roda a vinheta. É isso, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que me assiste a qualquer hora do dia, seja também na exibição inédita deste vídeo nesta quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Eu sou o Rodrigo Matar, o comandante desta nave louca chamada A Mil por Hora. E aí eu já te convido, hein? Inscreva-se no canal, faça parte do clube de membros, temos planos a partir de R$ 2,99, ó. Chuchu, beleza, hein? Já vem deixando seu like, vem de voadora, ative o sininho para receber as nossas notificações de conteúdo inédito. E olha, se preparem porque daqui a alguns dias tem as Le Mans Series ao vivo com as 4 horas de Sepang. Serão 2 provas no mesmo final de semana durante a madrugada. Então, pela madrugada afora, você vai assistir corridas de grande qualidade aqui no canal. As Le Mans Series que oferta as 2 últimas vagas automáticas para a edição de 2025 das 24 horas de Le Mans. Então se liga para você saber quem são as equipes que vão levar essas vagas automáticas, e aí você assiste tudo, treino classificatório, corridas direto da Malásia, ao vivo aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Muito bem, o A Mil por Hora homenageia uma das aniversariantes dessa semana. Ela talvez não tenha sido tão proeminente assim quando se fala de GPs de Fórmula 1, até porque a presença dela foi muito pouca, foi pequena. Mas ela é marcante na história do esporte a motor, essa pessoa em questão, porque ela é, até hoje, em 75 anos de história da Fórmula 1, a única mulher que ganhou corrida. E aí você que está me assistindo deve perguntar assim: pô, Rodrigo, mas você está louco? Não tem registro na história do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de uma mulher que tenha vencido corrida? Não tem mesmo. Mas já se perguntaram se não havia mulheres correndo na Grã-Bretanha e uma delas venceu? Pois isso aconteceu. E olha, eu vou falar exatamente dessa pilota, Desiree Wilson, a aniversariante da semana, que completou 71 anos e é, até hoje, em mais de 7 décadas de história, a única mulher a ter subido no topo do pódio em qualquer prova de Fórmula 1, independentemente de onde seja. Na própria África do Sul, onde ela nasceu, na Grã-Bretanha ou no Campeonato Mundial. Nascida Desiree Randall, ela começou a carreira na Europa, isso depois de ter passado por um breve período no automobilismo sul-africano, mas a carreira dela começa a valer no automobilismo europeu, incentivada pelo pai, que foi piloto de motocicleta. A Desiree correu de Fórmula 4, na Fórmula 4 2000, no Campeonato do Benelux e no Campeonato Britânico, e ela se sobressaiu bastante no Campeonato do Benelux, inclusive vencendo corridas em Zandvoort e em Colmar-Berg, um traçado localizado no Grão-Ducado de Luxemburgo. Sim, Luxemburgo tem pista, por incrível que pareça, aquele minúsculo território na Europa tem um autódromo, e nele Desiree Wilson venceu a sua segunda corrida na carreira. E daí ela passa imediatamente para a Aurora EFX Series, que era a Fórmula 1 britânica. A Aurora EFX Series é herdeira do Shell Sport, que era um campeonato de monoposto, onde se digladiavam carros de Fórmula 5000 com antigos modelos de Fórmula 1, e a Aurora era uma marca especializada em slot cars, era mais ou menos como os Autorama, como os carros da Carreira, como os carros da Scalextric, né? Autorama mesmo. Então a Aurora era que nomeava esse campeonato, que ficou conhecido como Fórmula Aurora, ou como Campeonato Britânico de Fórmula 1, onde alguns pilotos até apareceram, eventuais pilotos participavam das provas britânicas do Campeonato Mundial de Fórmula 1, alguns outros se aventuravam em outras etapas, não
correndo por equipes independentes, até alguns carros de Fórmula 1 andavam eventualmente nas provas do Aurora FX Series, algumas equipes que estavam na categoria máxima batiam ponto por lá, e a Desiree Wilson começou com um March 751, que depois foi atualizado para a especificação 76, e depois no primeiro ano dela ela andou com o Ensign N175, que era um carro semelhante ao do Chris Amon na temporada de 76, e foi onde ela começou a se desenvolver como pilota naquela categoria. Depois ela teve a oportunidade de andar num carro da Tyrrell, que era o modelo 008 da Melchester Racing. Inclusive a Desiree Wilson participou com esse carro da Race of Champions de 79, que tem uma lendária batalha entre o Nelson Piquet e o Gilles Villeneuve, e a Desiree Wilson terminou aquela prova na 9ª posição, e se não me engano, foi 3ª ou 4ª colocada entre os carros da Fórmula Aurora que correram, sendo que entre os carros da Fórmula Aurora que lá estavam 2 Fittipaldi F5A, do Guy Edwards e do Bernard the Driver, e eles chegaram na frente da Desiree Wilson. Mas calma que eu vou chegar lá. A Desiree tinha potencial, era talentosa, mas era uma pilota que enfrentava a dificuldade que muitos pilotos tinham nessa época aí: falta de patrocínio. Ademais, por ser sul-africana, havia também a questão política do apartheid, do regime racista, que atrapalhava demais os esportistas sul-africanos, porque o próprio país era proscrito em relação à Organização das Nações Unidas, em relação à FIFA, não em relação à FIA, a Federação Internacional. Mas, claro, criava-se um problema, diria que político, né? O problema político estava presente e prejudicava a carreira da Desiree Wilson. Não a do George Scheckter, não a do Ian Scheckter, mas acho que pelo fato dela ser mulher, isso atrapalhava bastante a sua trajetória. Tanto que ela fica a pé no meio do campeonato com a equipe Melchester, mas deixa o nome, e aí Ted Yip, da Theodore Racing, que tinha carros Wolf da temporada de 78 ainda, lembra dela e leva a Desiree Wilson a disputar o campeonato do Aurora FX Series de 1980. E aí, dona Desiree Wilson, o que ela faz na segunda etapa do campeonato, que foi realizada em Brands Hatch? A Desiree Wilson dá um pau na moçada, dá um pau. E olha que, entre os carros que lá estavam, a Ram de John McDonald tinha 2 modelos Williams FW07, que depois ela atualizaria para o modelo B, que era o carro de 1980, levou esses carros para o fim do ano. E esses chassis, que eram os melhores carros asa da Fórmula 1 na época, tinham como pilotos o Emílio de Villota, que seria o campeão da Aurora FX Series, e o Eliseu Salazar, piloto do Chile, que no ano seguinte estaria na Fórmula 1. E a Desiree Wilson deu um cacete nos dois, no Norman Dixon, que foi o segundo colocado da prova que ela venceu, e no Salazar, que foi 3º colocado. Então a Desiree Wilson entrou para a história, entrou para os compêndios na segunda etapa do Aurora FX Series de 1980, como sendo a primeira mulher a ganhar uma prova de Fórmula 1 na história, a primeira e única até hoje. E eu falo, não importa se do Campeonato Sul-Africano, que teve um, que nós vamos falar aqui no TBT do canal, também não importa se foi no Campeonato Britânico, não importa se na própria Fórmula 1, que existe desde 50, onde poucas pilotas competiram. Aliás, a rigor só a Maria Teresa de Philips e a Lela Lombardi. Nem a Desiree conseguiu, e a Desiree tentou participar de uma prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Exatamente em 1980, pouco depois da sua vitória em Brands Hatch, aproveitando, claro, a mão da pista, o John McDonald convida a Desiree para participar do GP da Grã-Bretanha, porque, ao contrário do De Villota, que era um piloto muito fraco, e do Eliseu Salazar, o Eliseu Salazar não tinha superlicença, o De Villota, quando corria, mal conseguia se classificar, e a Desiree tinha a superlicença. E isso levou a pilota sul-africana a ser inscrita para uma prova de Fórmula 1. Ademais, quando ela teve o Williams FW07 à disposição num teste prévio em Brands Hatch, ela fez um tempo muito bom e isso entusiasmou a equipe. Porém, sabendo que a Desiree Wilson andaria muito rápido
e provavelmente classificaria o carro, o que fez o Emílio de Villota? Porque ele era o dono dessa Williams, ele alugava o carro para John McDonald alinhar, e o Emílio de Villota vetou o chassi que ele tinha com modificações aerodinâmicas que deu a Desiree Wilson um bom tempo num teste prévio em confronto com os outros carros da Fórmula 1 em Brands Hatch. Aí, com um carro desatualizado, a esperança de classificação era mínima, ela não obteve lugar no grid, ficou com a última posição entre 27 pilotos inscritos, ela ficou de fora, o Ian Lambert com a Ensign ficou de fora, o Keck Rosberg com o Fittipaldi F7, já que o patrão estreou o F8, ficou fora. Como consolo, se é que a gente pode falar dessa forma, a Desiree Wilson ficou a menos de um segundo do último colocado do grid, efetivamente, que foi o Jochen Mass. Curiosamente, se a Desiree largasse para a prova, e mesmo que da última posição, ela teria como companheiro de fila, na 12ª fila do grid, nada mais, nada menos que o então campeão mundial de Fórmula 1 e seu conterrâneo George Scheckter. A fase que a Ferrari vivia em 1980. Enfim, a Desiree Wilson não baixou os braços, ainda tentou ir adiante na carreira como pilota de Fórmula 1 e quase que ela conseguiu uma vaga para 1981. Ela esteve muito próxima dessa vaga, porque no início do ano, o Ken Tyrrell a chamou para disputar o GP da África do Sul, que depois acabaria sendo excluído da pontuação, excluído do calendário, enfim, não contou pontos, era a chamada Fórmula Livre, não era a Fórmula 1, tá? Porque havia uma disputa ferrenha entre a FISA e a FOCA pela questão de poder e regulamento, e a Desiree andou na Tyrrell junto ao Ed Sheever e largou da 16ª colocação e chegou com a pista molhada a andar na 6ª posição. E aí ela deu azar, porque quando ela deixava os líderes a ultrapassarem, com a pista já meio que secando, ela saiu da pista e rodou. Mas foi uma corrida muito positiva da sul-africana. E sem dúvida nenhuma o Ken Tyrrell se impressionou com ela e tentou garantir que a Desiree competisse no Campeonato Mundial de 1981 junto ao estadunidense Ed Sheever, que na prova de Kyalami fez a sua estreia na equipe do tio Ken. Mas a situação política e a falta de patrocínio, embora a Deutz tenha apoiado a Desiree na prova sul-africana, tudo isso do apartheid, perdão, acabou atrapalhando a Desiree, e a Tyrrell teria que se contentar em oferecer a vaga a pilotos pagantes, ao Kevin Kogan e ao Ricardo Zunino, antes de chegar o Michele Alboreto, que aí o Michele Alboreto, mesmo levando grana, tinha talento, tinha provado isso como campeão europeu de Fórmula 3, e aí o Alboreto pegou a vaga. E o resto é história, todo mundo sabe o que o marroquino fez na Fórmula 1. E aí a Desiree, evidentemente, desistiu do sonho da Fórmula 1. Logicamente que ela deu sequência à sua carreira, já estava fazendo provas de endurance, ela teve aparições nas 24 horas de Le Mans, foram 3 ao todo, numa delas ela conseguiu efetivamente terminar a disputa, foi 7ª colocada absoluta, ao lado de Jürgen Lassig e Axel Plankenhorn, no Porsche 956. Em 1991, ela esteve também em Lassart com outras 2 mulheres, com a Lynn St. James, que ainda não tinha ido para as 500 milhas de Indianápolis, tentar ser mais uma mulher a se classificar, e a Kathy Miller, hoje Kathy Erlacher, a mãe do piloto do WTCR e do TCR World Tour, Ian Erlacher, sobrinho do Ivan Miller. A Desiree Wilson também fez provas do Campeonato Mundial de Endurance, com bons resultados, ganhou corrida junto ao Alain de Cadenet. O antigo piloto, já falecido, Alain de Cadenet, dizia, inclusive, que a melhor parceira de pilotagem que ele teve foi a Desiree Wilson. Uau! E ela esteve no Ford C100, que foi o projeto de Eric Zakowski para a marca do Oval de Detroit, e fez uma prova muito boa com esse carro, chegando em 4º lugar nos 1000 km de Brands Hatch, junto ao britânico Jonathan Palmer. E também a Desiree Wilson tentou se classificar para a Indy 500 3 vezes. Uma com a Theodore Racing no modelo Eagle e 2 com a Wizard no chassi March. Em 1982, na lendária prova que Gordon Johncock derrota Rick Mears,
ela conseguiu, evidentemente, ter um tempo de volta superior, porque os carros já eram muito melhores, ao da marca da Janet Guthrie, que tinha sido a primeira mulher a se classificar para a Indy 500. Então a Desiree era efetivamente, em 82, a mulher mais rápida da história da Indy. O problema é que o carro teve seguidos problemas mecânicos e ela desistiu de tentar a classificação do Bump Day. E em 83 e 84 ela não obteve êxito. A Desiree ainda tentou fazer algumas corridas da Fórmula Indy, da kart, e efetivamente fez pontos numa delas, correndo exatamente pela equipe Wizard, foi 10ª colocada no GP de Cleveland. Ainda fez provas da Indy Lights e hoje ela é vista em eventos de carros históricos, ainda com seu sorriso proeminente, e casada com o Alan Wilson, que é um designer de pistas, né? O Alan Wilson, inclusive, é o projetista da pista de Utah, fez o Barber Motorsports Park, no Alabama, o circuito de Nimble, e eles são casados há praticamente 50 anos. O arquiteto de pistas, Alan Wilson, e Desiree Randall, agora Desiree Wilson, aniversariante da semana e a única mulher a ter guiado e vencido, a única mulher a ter vencido provas de Fórmula 1, independentemente do país e do campeonato. Que legal! Então a gente homenageia essa pilota que deixou seu nome gravado na história do automobilismo internacional. Claro, serviu de inspiração, evidentemente, para muitas outras. A gente teve ela, a Divina Galitza, desculpem, a Giovanna Matti tentando se classificar, e outras pilotas que andaram de Fórmula 1, caso da Maria de Villota, da Jamie Chadwick, da Suzy Wolff, sem sucesso, é verdade, a Desiree também não teve, a Galitza não teve, Giovanna Matti não, quer dizer, ainda estamos apenas com Maria Teresa De Filippis e Lela Lombardi, duas italianas tendo sido as únicas pilotas a competir na Fórmula 1, mas claro, a gente tem outras por aí na Fórmula Indy, tem as Iron Dames, que venceram corridas no Campeonato Europeu e no Campeonato Mundial de Endurance. E é isso, gente. O TBT a 1000 por hora volta na próxima quinta-feira e amanhã temos Minis com História, mais um vídeo inédito aqui no canal. Obrigado pela audiência, obrigado pelo prestígio. Estamos chegando a 20.300 inscritos. Bora para mais, hein? Tchau, gente!